agora eu vou trazer a ideia de como aplicar uma policy em um Rush. Vocês viram que em outros vídeos sobre policy é muito simples o conceito e tem muitas aplicações. E no Rush é a mesma ideia. É uma lista de policy que funciona como um OR que vai aceitar a mesma estrutura, certo? Então, temos Authenticator Strategy para ser utilizado. Então, somente poderia ser enviado uma request para este Rush, caso o usuário tenha passado pelo método de autenticação, normalmente por uma tela, certo? Né, e também esses outros casos aqui, certo? Principalmente o allow e o deny, certo? Então, a ideia no que eu vou fazer aqui, eu vou criar um Rush simples, tá? Este Rush, ele vai somente retornar um objeto falando OK, certo? Um objeto falando OK, OK. E é isto que esse Hut está esperando. Então, qualquer request para esse cara, ele vai retornar um OK, certo? Porém, se a gente já martelar aqui na policy um deny como um boolean true, mesmo a gente não mudando a request, executando a mesma request, só mudando a policy, a gente já vai ter um retorno de um erro, certo? Erro esse trazendo que não tem permissão, a sessão não tem permissão a este Rush, certo? Então a ideia nossa aqui é trazer de uma forma simples como a gente pode trazer isso para um cenário real. Um cenário de que a gente quer utilizar uma policy para proteger um Rush poderia ser por uma API Key, certo? Poderia ser por uma credencial de usuário, poderia ser de várias formas. A primeira que eu vou mostrar aqui é essa forma aqui, onde a gente cria um Key Vault, certo? Então, a partir de um Key Vault, a gente vai criar aqui uma key muito simples. Vou chamar de Key Underline Workshop e vou chamar ela vamos ver, vamos chamar de Workshop Data 2, certo? Essa vai ser a nossa key. Estando dentro do nosso Key Vault, ela já está protegida, certo? Então, simplesmente o que a gente pode fazer é que somente requests que estejam passando no header esta policy, que elas possam ser acessadas, elas possam executar o Rush, certo? Então, já vou tirar esse deny e já vou trazer a lógica para o allow. Então, eu vou trazer uma lógica de equal. Então, vamos passar este campo aqui, que é a nossa key, né? Que já está configurada. E eu vou querer passar pelo header, como padrão aqui, o nosso token, tá? Beleza? Vou adicionar no nosso header aqui a nossa key. Por favor, não espalhem, super secreto. E vamos botar o nome como XAPI Key. Ok? Então, a gente está esperando aí um XAPI Key com o nome de Workshop Underline Data 2, certo? Então, você compartilhou ali com o seu cliente, a pessoa que vai consumir essa API, a key que eles têm que mandar de forma estática, certo? Tem que ser essa aqui. E é exatamente isso que a gente vai ver. Então, a gente vai ver se a request está com um campo no header de XAPI key, ok? Então, a gente faz um reference. Então, agora, eu vou adicionar o campo headers, certo? Headers, ponto, e o campo do header que a gente está esperando, certo? Que no caso é XAPI Key, ok? Então, se este cara está passando o mesmo valor da nossa key, ele vai funcionar. E que é o caso nosso. Então, a gente está passando a XAPI Key com um valor e ele está retornando um OK. Se a gente mudar aqui para qualquer outra coisa, como 1, 2, 3, a gente não vai ter essa permissão. Certo?
Então, essa é a forma de trazer uma lógica estática para o nosso Rush, né? Uma policy com uma XAPI ali setada já por estático. Eu vou trazer agora a ideia de fazer isso de forma utilizar o Authenticator Strategy. Então, dentro do Authenticator Strategy, a gente tem esse campo aqui que é Section Expire In, que é basicamente quantos segundos, se eu não me engano, quantos segundos demora para que quando você fez o primeiro login que você seja feito o logout imediato, para que sua sessão expire. Então, eu quero fazer com que essa lógica se aplique para gerar um token que tem tempo de expiração, certo? E vai expirar. Então, com isso, a gente pode fazer o seguinte. A gente vai mudar essa lógica do main hash e a policy, ela vai deixar de ser essa do token, ok? Do Key Vault. E a gente vai apontar diretamente para o nosso workshop. Cadê? Authenticator Strategy, certo? Então a gente quer que o usuário esteja logado para poder acessar esse cara. Com isso, como podemos manter uma boa prática de se manter isso, de fazer isso, é manter tudo em um servidor. E assim você pode criar um endpoint ali para o seu cliente, para quem for consumir, para que sempre busque o token que esteja validado, possa trazer novamente esse token de volta, batendo em um outro endpoint, e vai ser feito só para ser um refresh token, certo? Refresh token. Então aqui, refresh token, certo? Então, a gente tem aqui um cenário onde a gente está usando um Authenticator Strategy, que tem que passar por um login sem, e a gente quer retornar este cara para poder ter acesso a este hash, certo? Agora, se a gente passar qualquer token aqui, a gente não vai conseguir burlar essa lógica. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai replicar essa lógica de login aqui, tá? E vai poder ter acesso ao token que a sessão tá trazendo, certo? Então, eu vou logar como usuário mesmo. 1, 2, 3. Vou fazer um macete agora, que é abrir o console do DevTools aqui na aba Network, e eu vou executar essa request. E aqui que tá o ouro, tá? Porque aqui a gente já vê o token que a gente precisa, certo? Então, como adicionar isso? Isso aqui tem uma tela para isso. Como adicionar isso num Rush, certo? A gente pode fazer basicamente o seguinte. A gente pode fazer uma forma no qual a gente copie essa request, tá? Então, a gente copia todos os parâmetros dessa request e a gente adicione nesta lógica de refresh token, tá? Então, a partir disso, a gente tem um series, certo? Que a primeira ação dele é fazer uma request. A partir dessa request, a gente vai montar aqui na mão. Vou pegar o link dessa request, que é exatamente o link que tem no nosso Authenticator Strategy, tá? E a URL. Okay? Ele está certo. Copiado. Ok. Acredito que sim. A gente vai botar aqui o método. A gente vai copiar igualzinho. O método é um post. Certo? Aí os headers. Tem alguns aqui. Vou copiar tudo. E assim que estiver pronto, basicamente eu vou. Beleza, eu vou ter que montar aqui na mão um negocinho. Demora um pouquinho. Então, a gente pegou essa request, certo? Reconstruiu ela na mão mesmo, utilizando os headers e o body. Aí ficou algo mais parecido com isso, certo? A request, um post. A gente fez um JSON parse aqui já direto para os headers, certo? E também no body a gente replicou credentials. E aqui o body ele está esperando somente as credenciais aqui do usuário, tá?
Então, essas credenciais têm que estar inseridas dentro da lista de usuários do Authenticator Strategy, certo? E está undefined porque eu estou esperando um body email e um body password, certo? Então, eu vou criar aqui. Então, nosso body email, dois pontos, vamos de user@user.com, aspas, vírgula, e password, a nossa grande senha enigmática, 2, 3, certo? Aqui a gente tem o objeto que a gente está passando no body. Com isso, ele já vai buscar ali executar a request, certo? Eu vou botar essa request dentro de um step. Aqui dentro de um step, utilizando wrap. Então, aqui eu vou chamar de login. Ok? Login. E eu vou retornar ela, para a gente ver como que é a estrutura, ok? Então, mandando este cara, a gente tem aqui, né, o nosso body, e-mail, password. E aqui a gente tem o nosso token e as nossas informações restantes, ok? Então, com isso, o usuário que precisa renovar seu token já tem o token e tem todas as informações que ele precisa, ok? Ele necessitaria, mais por padrão, seria basicamente só o token e este expired para a gente filtrar, deixar um retorno mais limpo, né? Mas o que importa para a gente, neste momento, é este token. Porque com este token, agora que a gente tem o Authenticator Strategy, a gente pode passar ele diretamente no header com o nome Authorization. E aqui é o nosso better espaço nosso token. Então, esse token, vocês viram que a gente gerou no nosso refresh de token, né? Nosso refresh que é só para isso, que utiliza o Authenticator Strategy para gerar o token com validade, né? Essa validade, se você reparar bem, ela vai estar exatamente no tempo que a gente determinou, e se fizer um refresh vai funcionar. Porém, agora a gente tem validado que este token ele tá validado, ele está apto a executar o rush. Então, mandando authorization better, a gente vai retornar um positivo, certo? Message ok. Se eu mudar qualquer coisinha desse token, ó, eu estou mudando este C5 para um XX, certo? Mudando qualquer coisa, a gente vai receber um erro, certo? E isso se aplica a todas as partes. E um último detalhe é que eu ainda posso fazer um block roles para user, que é o que a gente logou. Vou apagar este cara aqui. Vou apagar aqui tudo. Fazer passar o token correto de novo. A sessão é de um usuário. O token é validado, porém, a gente sabe que o user não pode acessar. Logo, a gente tem o retorno invalidado. Se a gente tirar isso aqui, como de se esperar, vai voltar a funcionar. Então, é assim que tudo se encaixa, assim, dentro da parte dos rushes, assim, como aplicar uma policy, trazer essa lista de lógicas. Também podemos passar aqui uma lista, né, um series que retorna um valor booleano ao final no allow, no deny, para trazer mais robustez nessa lista de regras que a gente pode aplicar. Certo? É isso, valeu!